Aqui hoje já foi falado anteriormente, mas eu estou com essa palavra no meu coração e nós vamos estar falando sobre esta palavra. Tiago, capítulo 4 e versículo 8. Os irmãos conhecem bem esta palavra, eu já falei sobre ela aqui, mas eu quero de uma maneira mais detalhada falar sobre aquilo que Deus tem falado comigo durante essa semana, porque muitas vezes nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. Tiago, capítulo 5, ou melhor, capítulo 4 e verso 8. Diz assim a palavra de Deus: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Amém. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Como eu disse, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. As pessoas sempre falam que já não há mais paz e segurança, e isso a palavra de Deus já havia previsto, que nós viveríamos tempos trabalhosos, onde não haveria paz e segurança, onde os homens se perderiam nos seus deleites e desejos humanos e da carne. Quando eu leio a palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 1, eu já tenho lido aqui algumas vezes para os irmãos, mas Paulo falando a Timóteo diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Paulo fala para Timóteo: destes afasta-te. Nós todos sabemos que nós vivemos nesse tempo, e quando nós vivemos tempos trabalhosos, esses tempos trabalhosos geram crise. E a crise é algo que pode nos afastar da comunhão com Deus e pode também nos afastar da comunhão com os nossos irmãos. É bem certo e é bom que se fique claro que a nossa comunhão com Deus depende também da nossa comunhão com os irmãos. A comunhão dos homens e do povo de Deus precisa ser obrigatoriamente horizontal, ou seja, com os seus irmãos, e vertical com Deus. O Salmo 133, que todos nós conhecemos, diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. 1 João 1,3 nos fala da nossa comunhão uns com os outros e da nossa comunhão com Deus. Mas a crise é um tempo conflitante, um tempo trabalhoso, um tempo sem controle. E crise traduz-se por aquilo que você já tentou resolver com as suas forças, mas não deu certo. Você falhou. Na maioria das vezes em que vivemos uma crise, todas as nossas soluções fracassam. Tudo aquilo que nós pensamos que daria certo ou planejamos para que dê certo, fracassa. E nós temos alguns exemplos disso na Bíblia. Nós vamos ver que algumas pessoas passaram por crises, e uma delas nos tempos de Eliseu, lá em Samaria, nós vemos o povo passando uma tremenda crise financeira. Nós temos também o rei Ezequias
com uma tremenda crise de saúde física. Quando ele está próximo da morte, ele clama a Deus e Deus lhe dá a resposta. Agora, nós vamos ver no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, a crise espiritual em que o povo de Israel se afundou. E Deus sempre mandou alguém para falar. No capítulo 37 de Ezequiel, o povo estava tão sem esperança que eles disseram: pereceu a nossa esperança. Em qualquer um dos casos, seja financeira, seja de saúde, seja de uma crise espiritual, ou seja, algum outro tipo de crise em que você se encontre, você precisa necessariamente se aproximar de Deus. Tiago, ele começa falando nesse versículo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A carta universal de Tiago é uma tentativa de estimular os crentes a não perderem o senso do que era certo e do que era errado. Tiago escreveu numa época em que a igreja estava caminhando a passos largos, numa tendência a banalizar a fé cristã, que é o que nós estamos vivendo hoje, sob o argumento de que a salvação era unicamente pela fé e não precisava ter atos ou obras. Nós já ensinamos aqui que a salvação é pela fé, é pela graça de Deus. Mas Tiago, ele desafia no capítulo 2 e 18, no capítulo 2 e no versículo 18, ele diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, não existe fé sem obras, porque eu já falei aqui também, é um passarinho com duas asas. Se você cortar uma das asas, ele não voa. Se você cortar a fé só pelas obras, ele não voa. E se você cortar as obras só pela fé, ele também não voa. Não alça voo. O que nós precisamos entender, irmãos, é que uma coisa está ligada à outra. A obra sozinha não salva ninguém. Mas se você é salvo, você tem que mostrar a sua fé pelas suas obras. Então, no capítulo 4, Tiago começa a exortar os crentes sobre uma série de coisas que nos afastam da comunhão com Deus. No versículo 4, Tiago nos mostra que a comunhão é uma reciprocidade. Você vai em direção a Deus e Deus vem em direção a você. Você começa a entender que, melhor, no versículo 4, ele fala da adulteração do evangelho. E no versículo 8, ele fala sobre essa reciprocidade. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A Bíblia toda, eu já ensinei aqui, a Bíblia toda está cheia de provas sobre isso. Deus, Ele deu o primeiro passo em direção à humanidade, que foi através de Jesus. E agora, a Bíblia nos ensina sobre, desde o princípio da criação, como o homem teve que dar um passo diante de Deus, ou em direção a Deus, para que Deus dê um passo em direção a Ele. Em Gênesis 5, a Bíblia nos fala da amizade que Enoque tinha com Deus. E porque essa amizade ficou tão estreita, ficou tão próxima, Deus tirou Enoque para si. Abraão chama, ou melhor, a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. A Bíblia fala ainda que Deus falava com Moisés face a face. São coisas desenvolvidas através da comunhão. Se você ler a Bíblia, você vai ver que esses homens, eles não tinham a vida
fácil. Eles também enfrentavam dificuldades, eles também passaram por crises, eles também passaram por momentos de tristeza, por momentos de solidão, mas eles estavam sempre perto de Deus. Eu me lembro do salmista Davi, quando começou a ser perseguido pelo rei Saul. Quando nós lemos o livro de 1 Samuel, quando você chega lá no capítulo 23, você vai ver uma história interessante. Saul contratou 3.000 homens canhotos. A Bíblia diz que eles eram capazes de acertar um fio de cabelo com uma funda, com a pedra tirada de uma funda. E o rei Saul cercou o vale. Davi estava num vale. Ele mandou 1.500 homens pela frente, e 1.500 homens cercaram o vale. E Davi começa uma oração no Salmo 121. Ele começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A Bíblia diz que naquele momento chega um mensageiro do rei Saul e diz assim: rei, Jerusalém foi cercada e saqueada, e os filisteus vêm para tomar tudo que é nosso, para tomar todas as nossas mulheres, os nossos filhos. E o rei Saul fala: esquece Davi, vamos para a guerra. E Davi conclui dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A nossa vida tem que estar sempre em comunhão com Deus. Agora, a pergunta de hoje é: como manter a comunhão em tempos de crise? A crise é um problema, irmãos. A crise traz ansiedade. A crise ela traz um nervosismo natural, uma preocupação natural. Quando nós passamos por algum tipo de problema que precisa ser resolvido, e a gente tenta de várias formas e não consegue resolver, parece que a gente só pensa naquilo 24 horas. E aquilo eu já falei, porque traz essa ansiedade que atrapalha a sua comunhão com Deus. Você ajoelha para orar, você só lembra daquilo. Você vai falar com alguém, você só fala daquilo. Tudo da sua vida gira em torno daquilo. Agora, quando nós temos comunhão com Deus, nós conseguimos ter paz em meio à crise. Mas para ter comunhão com Deus em meio à crise, nós precisamos tomar alguns passos. Existem formas de você manter a comunhão com Deus. Não fórmula, mas formas. Uma delas, você pode manter a comunhão com Deus no meio da crise, pelo poder da servidão. O conceito de servidão hoje está muito distante das igrejas. Primeiro porque a falsa teoria ou teologia da prosperidade nos coloca por cabeça, e nós temos um Deus que é nosso servo e nós deixamos de servi-lo. A pregação falsa da teologia da prosperidade, que ensina que você determina e Deus faz, te distancia da realidade que é ser servo de Deus. Ele é Senhor e nós somos servos. Quando nós entendemos isso, as coisas melhoram para nós, porque Tiago começa a sua epístola no capítulo 1 e versículo 1, você pode voltar no capítulo 1 e versículo 1, e ler Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pedro começa as suas 2 cartas dizendo: Pedro, servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa todas as suas epístolas, e a única que ele não falou que era servo, ele disse: eu sou escravo de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não entendem mais o poder da servidão, o poder de se humilhar na presença de Deus e saber que Ele é e nós estamos para servi-lo. José, por exemplo, o segredo dele está na palavra de Deus, porque
José chegou ao Egito mais ou menos com 17 anos, e 13 anos depois dele ter chegado no Egito, ele se tornou governador de todo o Egito, abaixo somente de Faraó. E o povo prega isso, e eu tenho falado aqui, o segredo de José estava na servidão. A Bíblia nos mostra em Gênesis 37, José servindo ao seu pai Abraão, ou ao seu pai Jacó. Em Gênesis capítulo 39, José já era escravo, mas ele estava servindo a Potifar com alegria. No capítulo de número 41, José é preso, mas ele dentro da cadeia, a Bíblia diz que ele servia ao carcereiro. E depois, no capítulo 42, ele é levado à presença do rei e ele passa a servir Faraó. No entanto, José nunca deixou de servir a Deus. E eu fico tentando imaginar o que é que José tinha que ele nunca deixou Deus. Eu tentei falar sobre isso um dia, mas é difícil imaginar que tipo de fundação e de crença que ele tinha num Deus tão poderoso, que ele cria até o último instante que Deus reverteria o seu quadro. Você precisa se lembrar que Jesus é Senhor, que Jesus é Rei. Os gladiadores da antiga Roma, eles passavam por um período lá nas arenas de Roma, e o gladiador que era o campeão, o rei mandava um servo colocar ele no carro do rei, com os cavalos do rei, vestido em roupas majestosas, e levava ele diante do povo, e o povo aclamava o gladiador. E de vez em quando ele começava a se inchar muito, e ia sempre um servo do rei do lado, cutucava ele e falava assim: baixa um pouco aí, você é servo e César é rei. E da mesma forma, às vezes nós nos vemos tão abençoados por Deus, e achamos que nós somos abençoados porque merecemos, nós achamos que somos abençoados porque nós somos bons, nós achamos que somos abençoados porque falamos bem, porque cantamos bem, porque pregamos bem, porque vivemos bem e fazemos bem a todo mundo. E de vez em quando é preciso alguém, o Espírito Santo, cutucar você e dizer assim: lembre-se que Jesus é rei e você é servo. Você não determina, você pede humildemente e ele faz aquilo que está no coração dele. O Salmo 100 é lindo, irmãos, mas muitos já esqueceram do Salmo 100. O Salmo de número 100 nos mostra uma realidade que Davi nunca se esqueceu. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E o próximo verso: servi é uma ordem. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E algumas vezes nós estamos pensando que nós somos o pastor e ele é a ovelha. Quer ter comunhão com Deus em tempo de crise? Aprenda que você é servo. Aprenda que você deve se humilhar na presença dele. E essa humilhação traz você a comunhão com ele também pelo poder da oração. Cada vez que você ora, pode ser ajoelhado, pode ser deitado, pode ser lavando roupa, lavando louça, limpando a casa, parado, pensando, chorando, triste ou alegre. Mas cada vez que você solta uma palavra em direção a Deus, Ele para te ouvir. Eu tenho vivido milagres de Deus na minha vida. Algumas vezes a gente não precisa nem orar. Só o desejo do nosso coração, Deus atende. Deus atende a nossa necessidade. Porque muitas vezes nós nos vemos tão impotentes para resolver as coisas da nossa vida. Agora, existem situações na nossa vida que Deus utiliza como freio. Às vezes a gente está indo numa velocidade tão grande e esquecemos que nós temos que orar, que ouvir a voz de Deus.
E as coisas estão indo tão bem e dando tudo tão certinho que às vezes Deus permite alguma coisa dar uma freada em nós. Para que você entenda que você precisa ir à presença de Deus em oração. Não dá para ter comunhão sem comunicação. Eu falei domingo passado. As pessoas querem ter amizade com Deus, mas não querem falar com Ele. Eles acham que Deus é servo. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, é um dos versos mais poderosos da Bíblia: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos muito a ganhar e muito à nossa disposição quando nós clamamos a Deus. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus anseia por uma comunhão tão profunda conosco, que antigamente, em algumas culturas, tinham o costume de rasgar as vestes quando acontecia alguma coisa, em sinal de humilhação a Deus. E Deus, usando o profeta Joel, diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus não estava mandando você abrir um buraco no peito e rasgar o coração. Deus estava dizendo: quebrante-se na minha presença. Jesus disse em Mateus 7: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ezequiel 22:30. Parece que Deus está dizendo: eu quero falar com você. Porque Ele disse: eu busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha, ou no muro tapando a brecha, para que eu não destruísse essa terra, mas a ninguém achei. Ele quer falar conosco. Ele quer te revelar a vontade dele. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Mas é preciso que em tempo de crise você aprenda a se aproximar de Deus pela oração. Você aprenda que a primeira coisa que você precisa fazer é achar um lugar, uma porta aberta, algum lugar onde você entra e fala com Deus. Jesus disse: entra no teu quarto, feche a tua porta e ore ao teu Pai em secreto, porque Ele que te escuta em secreto te recompensará publicamente. Às vezes você não precisa pedir nada para ninguém, mas o seu Deus incomoda as pessoas para trabalhar em seu favor. Deus está te esperando no quarto da oração. Deus está te esperando no lugar de oração. E você diz: que lugar que é esse, pastor? Não importa onde você estiver. Eu vejo na Bíblia o salmista Davi lá no deserto. Mas ele disse: eu entrei no santuário do Senhor. Ele não construiu uma igreja no meio do deserto, mas ele entrou no santuário do Senhor através da oração. Todas as vezes que nós entramos no santuário através da oração, o Senhor nos responde. Agora tem um terceiro passo que nós precisamos entender. Não adianta nós orarmos, não adianta nós sermos servos e sermos infiéis. Porque tendemos, no momento da crise, no momento das dificuldades, querer jogar tudo para cima. Não dá mais, não aguento mais. Deus espera que sejamos fiéis. E ser fiel não é ser perfeito. Entenda isso, irmãos. É estar disposto a honrar ao Senhor em qualquer situação. Porque às vezes nós achamos que ser fiel é não errar, é não cometer, não tem jeito. Eu já disse aqui para vocês, Deus não espera que você não peque. Ele espera que você se arrependa. Porque se ele esperasse que você fosse perfeito e não fosse pecar, não precisaria de Jesus. Ele deu Jesus, que já te perdoou do seu pecado. Ele espera que você se arrependa do seu pecado e chegue na presença dele através da fidelidade. Ser fiel a Ele, ser fiel a Deus é a mesma coisa que você ser fiel a um pai ou a um patrão, que quando você erra, você não esconde ou não tenta esconder seu erro. Você diz: não, eu errei, mas eu quero acertar. Me perdoa pelo meu erro.
Como nós fazemos besteira, muitas vezes tentamos esconder de Deus. Jesus disse em João 12,16: se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Apocalipse 3,10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu já disse para vocês aqui que ser fiel até a morte não é morrer bonzinho. Isso, vou esperar a morte, eu sou crente, vou ser crente até morrer. Não é só isso. É mesmo que você precise passar pela morte, você não negue Jesus. Você seja fiel a Ele. Quantos já morreram e ainda morrem por estarem no caminho do Senhor? O Senhor espera de nós uma ação de fidelidade, o que significa uma disposição de honrá-lo e uma condição de não negociar os valores espirituais que foram entregues a ti um dia através da palavra de Deus. Nós podemos negociar tudo, menos os nossos valores espirituais. Valores espirituais não se negociam. Valores espirituais são coisas para serem guardadas para sempre, as 7 chaves, e ser colocadas em práticas. Não tente barganhar também o plano de Deus para a sua vida. Não negocie. É você e Deus, irmãos. Deus te chamou para uma coisa, e às vezes as situações nos levam para outra, e você começa a pensar: será que é isso? Será que não é? Será que eu estava errado quando Deus falou comigo? Será que eu errei em dar esse passo? E o diabo, ele começa a jogar setas. Agora, quando você tem a certeza que Deus te chamou, você não barganha com ninguém aquilo que Deus colocou no seu coração. Você precisa ter certeza, não importa as propostas que você venha a receber. Não importa aquilo que venham a te oferecer ou a te falar que não vai dar. Se você tem certeza do seu chamado, se você tem certeza daquilo que Deus te chamou para você fazer, não negocie, seja fiel. Porque quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Se formos fiéis no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Você pode dizer assim: pastor, eu já errei. Eu já saí do caminho, já estou meio perdido, não sei o que fazer agora. Volte. Volte. Deus é fiel e Ele te espera. Paulo diz que se formos infiéis, Ele permanece fiel. O plano original dele não muda. Lembra do filho pródigo? O plano estava lá. O filho saiu, se perdeu, foi por aí. Quando voltou, ele estava pronto para abraçá-lo e recebê-lo em casa de novo. Eu fiz tudo errado, não tem problema. É tempo de viver a graça de Deus, o perdão de Deus e recomeçar de novo. Mas nós mantemos a comunhão com Deus também pelo poder da fé. E nós não estamos falando aqui de uma fé que é possível, porque a fé naquilo que é possível é fácil. A fé naquilo que está feito é fácil ter. O duro é confiar quando tudo diz não. O duro é confiar quando tudo que te cerca está dizendo não vai dar certo. O duro é confiar quando as portas se fecharam, nada mais funciona. Tudo aquilo que você achou que fosse funcionar não funciona. Mas eu estou falando dessa fé, da fé no impossível, da fé num Deus que pode todas as coisas, da fé na saúde onde há doença, na provisão onde há fome, na água onde só há deserto. Fé quando nós vemos só uma nuvem do tamanho da mão de um homem e nós acreditamos que virá uma grande chuva, assim como Elias. O que você está vendo? Eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Corre e avisa o rei que virá chuva em abundância. Mas corre, porque senão a chuva te pega no meio do caminho. Como você vai crer? O céu está azul,
e só tem uma nuvenzinha. Corre, senão a chuva te pega no meio do caminho. Como você vai crer quando a sua esposa é estéril e o seu marido também, quando já não tem mais jeito, já tem 100 anos de idade, e ele fala: sai para fora, Abraão, conta as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Fé naquilo que você não tem como fazer humanamente. Fé naquilo que você não tem como prosseguir pelas suas próprias forças. Mas quando você crê. A Bíblia diz que Abraão creu em esperança contra a esperança. O que é isso? O que é crer contra a esperança? É quando não dá mais. É quando não se tem mais chance. É quando não existe possibilidades. É quando não há probabilidades. É quando acabou. É quando está desenganado. É quando os inimigos já estão rindo de você. É quando alguém duvida da sua vida e da sua certeza. É quando os seus amigos estão dizendo: acabou, e estão chorando. É quando ele chega e diz: tira a pedra. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. É quando não dá mais. Você está dizendo: eu creio. Eu creio. Eu creio. Hebreus 11 diz: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o alicerce. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é onde se começa tudo. Você não começa uma construção de cima para baixo, irmãos. Você começa uma construção de baixo para cima. Você tem que fazer o basement primeiro. É um projeto para toda a vida. E quem tem a fé lançada, o alicerce certo lançado, a sua casa vai ser construída sobre a rocha. Agora, aqueles que constroem projetos, aqueles que constroem sonhos sem fé, estão construindo sobre a areia. O alicerce você não vê. Se você procurar o alicerce dessa igreja, você não vê. Mas ele está aqui. Ele é invisível, mas ele está aqui. A fé também é invisível, mas ela tem que estar aí. Se você pretende obter de Deus, além de comunhão, um grande milagre, você precisa primeiro estabelecer um alicerce de fé. E esse alicerce de fé é você colocar no seu coração a certeza de que aquilo vai acontecer. E não estou falando aqui de nenhum tipo de pronúncia ou de afirmação positiva, como as pessoas falam aí, mas é crendo naquilo que Ele já nos prometeu. Nós colocarmos a nossa vida nas mãos dEle, e é ter a garantia, a certeza de que se um dia Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Fé é como uma nota fiscal. Você passa lá na loja, compra uma geladeira e traz a nota para casa, mas o produto ainda não chegou. Você não tem lá o produto, mas você sabe, você tem a certeza de que ele vai vir, porque ele está pago e ele é garantido. Às vezes a gente pega aquele certificado de quitação que Deus nos deu, que Jesus nos deu na cruz do Calvário, rasga e joga fora com as nossas atitudes. O Senhor está te chamando a ter uma vida de comunhão com Ele através da fé naquilo que Ele é e não só naquilo que Ele pode fazer. Uma vez que você crê e tem a certeza daquilo que Ele é, você é beneficiado por tudo que Ele pode fazer. Se você vem para Jesus só pelo que Ele pode fazer, você não conheceu Ele ainda. E você precisa conhecer pelo que Ele é e não pelo que Ele faz ou tem.
Os filhos que conhecem os pais só pelo dinheiro que têm, só por aquilo que os pais podem dar, não conhecem os pais. Por que aquelas casas que tem um povo bem pobrezinho chega a passar fome? Se você chegar na criança e falar assim, quer vir comigo? Fala, não, quero ficar com meu pai e com a minha mãe. Porque talvez eles entendam melhor o que é ser ao invés do ter. Nós precisamos querer ter a presença de Deus na nossa vida. Irmãos, quem tem a presença, quem tem comunhão com Deus, se beneficia de tudo que Deus é e não do que Ele tem para nos dar. As pessoas querem se beneficiar do que Deus tem para dar. Alguém já disse que Abraão sofreu muito por ser o pai da fé. Ou talvez não tenha sofrido nada quando ele foi sacrificar Isaac, porque ele era o pai da fé. Só que ele também era pai de Isaac. Ele teve que confiar em Deus. A Bíblia diz que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, mesmo depois de morto. Ele creu, ele tinha fé, ele tinha esperança. É uma questão de crer. É uma questão de entregar o seu Isaac nas mãos de Deus. Eu falei aqui alguns dias atrás sobre o que Pedro diz, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, ou lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nós não entendemos muito bem o que significa isso, porque nós temos um péssimo costume de entregar a nossa ansiedade na mão de Deus. Deus segura numa ponta e você segura na outra. E fica aquele negócio, cuida aí, Jesus, mas você está segurando, você não larga. Mas Pedro não falou para você entregar, Pedro falou, lança sobre ele, porque uma vez que você lança, você não tem mais como buscar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você tem alguma dúvida do que seu Deus pode fazer, é melhor você não entregar nada na mão dele. Viva por você mesmo. Agora alguém perguntou para um sábio assim, como seria a sua vida sem Deus? Ele disse assim, eu não teria vida. Porque sem Deus nós não podemos viver. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se você hoje está passando por algum problema, creia, tenha fé, que Deus é Deus para resolver o seu problema. Existem momentos que Deus reserva para você e para Ele, só vocês dois. E você tem que expor todas as coisas para Deus. Não tem terceira pessoa, não tem intercessor, não cabe uma terceira pessoa nessa conversa. É você e Deus. Existem coisas que você grita, você reclama, você fala, ninguém te dá ouvidos, porque é você e Deus. A porta quem vai abrir é Ele, para que fique bem claro que foi Ele quem abriu, não foi homem. Precisa crer. Precisa crer. Mas creia que a sua vitória virá. E ela virá. Mas para encerrar, eu quero só falar um pouquinho sobre o poder da adoração. Porque quando nós estamos passando por momentos de crise, nós tendemos a ficar tristinho. As pessoas chegam em você e falam, e aí, irmão, tudo bem? Tá tudo bem. Aquela vozinha marota, né? Tá tudo bem. A gente sabe que não está bem. Eu me lembro daquela mulher que o filho morreu e ela vai em busca do profeta Eliseu. E ela passa pelo marido dela e o marido dela fala assim, e aí, tá tudo bem? Ela fala, tá tudo bem. O filho está morto em casa. Ela falou, tá tudo bem. E ela chegou no profeta e disse assim, eu lhe pedi alguma coisa? Não. Eu era estéril. Você orou para que eu tivesse um filho e eu tive um filho. Foi a minha maior alegria. Agora ele morreu e eu não te pedi nada. Mas ela confiou que ela estava indo no lugar certo. Ele falou, onde que o menino está? Está lá em casa, vamos lá. Vamos lá na sua casa.
Me leva onde está o menino. Está no quarto. Tá bom, espera aí embaixo que eu vou falar com o menino. E Eliseu orou. E Deus ressuscitou o menino. As suas bênçãos que Deus dá, ninguém tem poder de tocar nelas. Nem a morte toca nelas. Porque se a morte tocar, Deus vai ressuscitar as suas bênçãos. A bênção que Deus dá para você, você precisa saber que foi Ele quem deu e ninguém pode tirá-la. Agora, quando Deus dá a bênção, ou quando Ele promete uma bênção, você precisa entender o valor da adoração. Porque nós tendemos no momento da crise a ficarmos tristes, mas Deus quer que você se encha de alegria, porque Ele vai enviar a bênção para você. No momento de tristeza, é momento de nós nos dobrarmos diante de Deus e adorá-lo. Adorar é muito mais do que vir à igreja. Eu já disse isso aqui, levantar a mão e dizer glória a Deus e aleluia. Adorar a Deus vem da palavra proskeneu, é prostrar-se diante dele em adoração e em louvor, diante de qualquer situação boa ou ruim, você entregar-se inteiramente nas mãos dele e dizer: o Senhor é Deus e eu sou servo. É conhecer o senhorio de Deus. Eu já falei para vocês aqui sobre a mulher cananeia. Ela chega diante de Jesus e diz: Jesus, a minha filha está endemoniada. E ele disse: você não. Eu vim para os filhos de Israel. Eu não vim para nenhuma mulher sírio-fenícia, cananeia. Ela disse: Senhor, me ajude. E se prostra diante dele. E ele disse assim: olha, eu não posso tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela sabia o que ela queria, irmãos. Ela tinha fé e ela adorou a Jesus. Jesus não suporta adoração com coração sincero. O coração dele quebra. E aí ele disse: olha, nem em Israel eu vi tanta fé. A palavra que eu tenho para você hoje: você não é cachorrinho que come da mesa do seu Senhor. A Bíblia diz que tem uma mesa posta diante dos filhos do rei. A Bíblia diz que tem uma mesa posta diante de você, com as iguarias do rei. A Bíblia diz que você não foi chamado mais de servo. Você não é mais chamado de amigo somente, mas você é chamado de filho. E se você é filho, você tem direito de comer na mesa do Pai. Você tem direito de comer à mesa do Pai. Mas para isso você precisa aprender o poder da adoração a Deus. Você precisa adorá-lo, independente de qual seja a situação. É tão difícil adorar a Deus quando está difícil, quando está ruim, quando está passando por problema, quando as coisas estão difíceis. Mas quando você aprende o poder da adoração, que seja através de um cântico, que seja através de um louvor, que seja através de uma oração, o Senhor conforta o seu coração e você caminha adiante. Tem pessoas aqui que, se eu perguntar para você como você chegou até aqui, você vai dizer: eu não sei. Eu não sei como eu cheguei até aqui, mas você está aqui porque um dia você aprendeu que você serve um Deus que é maior do que todas as coisas. Você reconheceu que existe um Deus que é maior do que todas as coisas. Você aprendeu e reconheceu o valor da adoração a Deus. E eu vou te ensinar mais uma coisa. Tá difícil? Cante. Cante louvores ao Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Eu vou convidar você a cear conosco nessa manhã. Você pode fazer um momento de oração com Deus. Antes eu quero orar por você. Pai, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor, porque em tempos de crise o Senhor permanece fiel. Em tempos de dificuldades, ó Deus, as pessoas mudam, os amigos desaparecem, mas o Senhor não conhece dificuldade. O Senhor é um amigo fiel.
O Senhor não muda. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há Deus como o Senhor. Pai, eu coloco a tua igreja diante das tuas mãos. Seja qual for a dificuldade que os teus filhos estejam enfrentando, que o Senhor venha com bálsamo. Que o Senhor traga uma palavra que os faça entender, ó Deus, o valor que há na vida de um servo, o valor que há através da servidão, o valor que há através da oração, o valor que há através da fé, o valor que há, Senhor, através da adoração, da confiança em Ti. Jesus, nós Te louvamos. Obrigado, Senhor, pelos Teus grandes feitos. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor derramou o Seu sangue na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. Senhor, não há amor tão grande como o Teu. Não há amor tão grande. Olha para a vida dos Teus filhos. Meu Deus, que essa manhã seja uma manhã de reflexão na Tua presença. Que nós venhamos reconhecer e reafirmar o nosso compromisso contigo. Nós estamos aqui para trabalhar para Ti e vivermos para Ti. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos elementos, irmão Manuel, irmão Antônio. Podem pegar aí os elementos da ceia.